Eu percebo, por meio de muitos comentários de vocês, que existe uma dúvida cruel em relação à costura, que acaba, às vezes, nos travando ou nos impedindo de tomar uma ação. Será que a costura realmente é rentável? Será que dá para viver da costura e não apenas sobreviver tendo um ateliê de costura? E muitas vezes costurando do conforto da nossa própria casa? Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso e também como está sendo a minha experiência pessoal com o meu ateliê e mostrar que é possível sim que tu viva da costura, que tu tenha um ateliê muito rentável. A primeira coisa que tu tem que entender é que se tu tá começando o teu ateliê de costura, seja oferecendo o teu serviço na tua casa, num ponto comercial, num centro, num bairro, tu tá começando o teu negócio, tu tá iniciando a tua empresa. Mesmo que tu não pense em crescer, que tu não pense em ter funcionários, que tu queira trabalhar só para ti, de qualquer forma, tu vai estar empreendendo. A maioria das empresas no início, elas não são rentáveis. E quando tu começa um negócio ou uma empresa do zero, sempre vai ter um tempo ali até que esse negócio comece de fato a te gerar lucro, a te dar mais rentabilidade. Porque no início, muitas vezes, as pessoas não conhecem ainda teu serviço, não sabem que tu tá prestando esse tipo de serviço. Então tudo leva um certo tempo, assim, que é o tempo natural das coisas. E eu conheço muitas costureiras que começaram só costurando muitas vezes em fábricas, depois se aventuraram a abrir o próprio negócio e hoje em dia tem ateliês ou até fábricas muito grandes. Ao longo da nossa trajetória na costura, a gente vai ter que desenvolver outras habilidades que não seja só ficar atrás da máquina costurando. A gente precisa aprender também a vender, a fazer um marketing, a fazer vendas, a administrar os gastos, os custos, aprender a se desenvolver pessoalmente também, para que tu consiga elevar a tua empresa, elevar o teu ateliê e também aprender onde é o lugar que melhor você precisa investir naquele momento. Então a costura, ela é extremamente rentável. Se tu tem essa habilidade, tu tem ouro nas mãos. Mas o mercado exige também que tu te desenvolva em outras áreas também, caso a tua ideia seja crescer, né? Claro. A costura, ela é uma profissão como qualquer outra. A gente precisa aprender, precisa melhorar no meio do caminho, a gente precisa divulgar o nosso trabalho, conquistar os nossos clientes, e assim a gente vai tendo uma margem maior de lucro e devagarinho a gente vai crescendo também na nossa profissão. Eu sei que uma das maiores dificuldades de quem está começando é ter clientes no início. Às vezes vão passar dias que não vai vir uma alma no teu ateliê precisar do teu serviço. Mas tá tudo certo, no início é assim mesmo. A gente não pode desanimar. E é importante, eu sempre falo isso nos vídeos, que tu tenha uma reserva financeira. Se tu tá contribuindo financeiramente para manter a tua casa, né, contribuindo no rancho, na luz, enfim, coisas básicas, tu precisa ter uma reserva. Vão ter dias difíceis quando a gente tá no início do nosso negócio, que não vai entrar muito dinheiro. Então a gente tem que estar preparada e programada para que, caso isso aconteça, que é quase certo que vai acontecer quando a gente está começando, tu tenha uma segurança, que tu não precise logo, por exemplo, fechar o teu ateliê, voltar a trabalhar em um outro lugar por causa da falta de dinheiro. Te planeje para que o teu sonho dê certo, para que tu consiga se manter sem precisar entrar primeiro em desespero. E tenha certeza que a melhor forma de conquistar mais clientes e clientes fiéis é tu oferecer um serviço perfeito e essa pessoa, consequentemente, te indicar para outras pessoas. O boca a boca, ele funciona muito bem para atrair mais gente para o teu negócio. A indicação, ela vale muito mais do que um post no Instagram. Então, sempre te preocupa em fazer um bom serviço que o resto vai vir. Um dos maiores desafios que a gente, costureiras autônomas, enfrentam é saber cobrar o valor do nosso serviço. Às vezes, assim, eu vejo até por mim medo de cobrar muito para fazer algum serviço, mas isso é algo que eu já venho trabalhando bastante em mim. E neste mês eu aumentei aqui um pouco os meus valores. Aumentei, assim, em questão de R$5
o valor dos meus serviços. No final do mês, isso já me deu uma grande diferença de caixa. Pode até parecer estranho ter aumentado só R$ 5 e no fim ter dado uma diferença muito grande. Saber cobrar é muito importante para que o teu negócio cresça e para que tu tenha uma margem de lucro maior para poder continuar fazendo os investimentos no seu espaço. Muitas vezes vão entrar serviços que para nós vão ser costurinhas, né? Vai ser um serviço fácil, um serviço rápido de ser feito, mas para cliente que te trouxe essa peça, muitas vezes ela não tem nenhuma linha e nenhuma agulha em casa. E tu tem o teu maquinário, tu tem o teu espaço, tu tem as tuas linhas, o teu conhecimento. Então não tem por que a gente cobrar tão barato num serviço que tecnicamente é fácil de fazer, porque a gente tem toda a estrutura necessária para conseguir realizar aquele serviço. E a tua cliente não vai conseguir fazer na casa dela. Claro que eu não tô falando da gente também colocar um preço abusivo nas costuras, mas o que eu quero que tu entenda é que por mais que para ti aquele serviço seja fácil de ser feito, para a pessoa que está te trazendo, às vezes não é. Tu precisa ter uma organização financeira, porque os meses eles não vão ser todos iguais, né? Vão ter meses que tu vai ter muito mais serviço, vão ter meses que o serviço vai estar um pouco mais baixo. Então, como eu faço aqui para mim? Eu tenho uma base salarial, que a gente chama de prolabore, que é o meu salário que eu tiro do meu ateliê. Esse meu salário, ele às vezes varia. Tem meses que entra mais serviço, entra mais costura e eu tô com um lucro muito melhor. Então, nesse mês, eu acabo tirando um pouco mais para mim, como uma forma de recompensa também por eu ter trabalhado mais, por eu ter me dedicado mais naquele mês. Mas eu sempre tenho uma base, mais ou menos assim, para mim saber o quanto que eu vou tirar no mês. E o meu salário, no momento, eu calculo ele botando os meus gastos fixos, por exemplo, o plano de internet, o plano de celular que eu tenho, a academia que eu tenho que pagar, a conta de luz, ajudar também nas despesas de casa, como comida, enfim, o básico que eu preciso ter para viver, para me manter, e também uma margem a mais para mim poder fazer as coisas que eu quero fazer durante o mês, ou comprar alguma coisa nova. Então essa mais ou menos é a base do cálculo que eu faço, para não tirar muito dinheiro do ateliê e acabar me passando no valor. E um dos desafios de quem trabalha com a parte dos ajustes e das reformas é o tempo. As reformas, elas exigem muita descostura, muito tempo investido ali na peça. Então, apesar de ser um nicho muito bom, que a gente sempre vai ter serviço, sempre tem demanda, acaba tendo esse contra. Então, o que eu faço para otimizar um pouco o meu tempo? Muitas vezes eu descosturo as peças nos finais de semana, quando eu tô com muita demanda, né, muita costura, ou às vezes eu peço ajuda também para minha mãe, para descosturar para mim, mas tu pode estar até contratando alguém, contratando de certa forma alguma estagiária, uma pessoa que tenha interesse em aprender a costurar, para que te ajude a fazer esse serviço. Lidar com clientes também não é sempre fácil, não é sempre flores. Conforme tu vai crescendo e tendo a tua carteira de clientes, tu vai conhecendo eles melhor. Então tu já sabe as pessoas que sempre vão ter pressa, tu entregue logo a peça dela, mesmo que ela não vai ter nenhum evento, ela vai ter pressa para que tu entregue logo a costura. Vai ter aquela pessoa indecisa, tu vai ter que fazer e refazer e mostrar e provar, que vai te tomar um tempo muito maior do que poderia ser. E vai ter aquela pessoa super de boa, pode fazer no teu tempo. Então é muito importante que tu saiba lidar com os teus clientes e também conhecer eles, conhecer a forma que eles gostam de ser tratados. E a parte boa da gente viver da costura é que a gente trabalha fazendo o que a gente ama. A gente começa a conquistar as nossas coisas com o trabalho feito com as nossas próprias mãos. E isso é muito gratificante. E com o tempo, a gente começa a ficar mais independente. A gente começa a poder flexibilizar mais os nossos horários. Às vezes tu pode pegar uma folga no meio da semana trabalhando em uma empresa. Provavelmente tu não poderia fazer alguma viagem, te programar com mais antecedência. E também tu vai crescendo no teu ritmo. Além do mais, tu pode ter uma grande chance de crescimento, de aumentar a tua renda com o passar do tempo. E muitos empregos CLT, quando a gente trabalha de costureira, a gente fica mais ali no salário base,
né? É difícil a gente conseguir ganhar um aumento, mesmo a gente tendo uma habilidade diferente, né? A gente precisa ter uma habilidade para saber costurar. Em empresas, normalmente, a gente tem ali o salário base e não foge muito disso. Então, tu trabalhando para si, tu consegue ter essa margem mais alta, consegue crescer com o tempo, aumentar os teus ganhos e o teu faturamento. Por isso que é bom eu sempre reforçar aqui nos vídeos que tu ofereça mais serviços além de oferecer um serviço que tu já faz. Por exemplo, dos ajustes, né? A gente vê muitas costureiras que fazem ajustes e reformas. Mas se tu oferecer algum serviço a mais, algum produto, algo que tu possa vender, uma peça sob medida, ou talvez as tuas peças prontas, já é agregar valor ao teu serviço, né? Já é mais uma fonte de renda que tu pode ter. E ao longo do processo vai te aperfeiçoando em outras áreas também e desenvolva a si mesmo, que o teu negócio também vai se desenvolver. E eu digo isso porque eu também tô nesse processo. Eu terminei a minha faculdade de moda e eu já tô sentindo a necessidade de continuar me aperfeiçoando em alguma coisa, em alguma área. Então eu já tô em busca também de poder fazer algum curso, poder fazer alguma especialização, para que o meu negócio também possa se desenvolver mais. E na minha opinião, trabalhar e viver da costura é muito possível e muito gratificante também, porque é um trabalho que a gente faz com as nossas mãos e a gente vê esse trabalho pronto, a gente entrega para a pessoa, a gente vê a felicidade da pessoa ao ver que a peça se ajustou bem no corpo, que deu tudo certo. Então, este lado da costura, ele é muito bom, mas não pense que vai ser fácil. A gente sempre tem muitos desafios, e empreender é um desafio, mas com persistência e resiliência, a gente consegue chegar lá. No passar do tempo, a gente vê o quanto que a gente já conseguiu evoluir. Então, se tu sonha em viver de costura, não deixa que o medo te impeça de começar. Tenha paciência, vá aprendendo, porque todo ateliê de sucesso começou pequeno. E deixa aí nos comentários sugestões de vídeos. Eu adoro ler os comentários de vocês, saber o que vocês estão achando dos meus conteúdos. E também gosto de ter sugestões para trazer aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima!